Analistas do mercado financeiro reduziram as expectativas para a inflação brasileira nesse ano de 2026 pela quarta semana seguida, isso segundo os dados do Boletim Focus. Já a projeção para 2027 foi elevada, gente, para 4,22%, com a expectativa de inflação ainda longe da meta. A questão é que fica, nesse momento, né, se o Banco Central vai conseguir evitar se o Banco Central vai evitar novos cortes de juros por enquanto, ou até mesmo se vai voltar a subir juros. Para entender, né, o porquê que agora a gente tem essa reprecificação no mercado, a gente vai conversar com o Rafael Pérez, que é economista aqui da Suno Research, que já está aqui comigo. Rafael, meu querido, muito bom dia para você, bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Bom dia a todos que nos assistem. Prazer estar aqui com vocês. Rafael, vamos lá. A gente vem acompanhando o Boletim Focus, trazendo essa redução de inflação, né, para esse ano de 2026. Mas acho que o peso maior fica para onde está o horizonte relevante, né, do Banco Central nesse momento, 2027, 2028, que aí a gente tem um movimento contrário acontecendo, pelo menos de acordo com o Boletim Focus de ontem. O que acontece nesse momento? O mercado está reprecificando o Brasil, é isso? Qual que é a justificativa para esse movimento agora? Perfeito, Débora. Quando a gente olha para 2026, basicamente esse movimento de queda nas expectativas de inflação está ligado ali ao mercado de petróleo, dados um pouco mais benignos que vieram ali no último IPCA, e isso fez com que o mercado reprecificasse um pouco 2026. A questão é que 2027 me parece que ainda vai ter esse carrego, né, esse risco, esse prêmio de risco geopolítico sobre o petróleo, né, e também um certo carrego da inflação de 2026 para 2027. Então, o mercado, de certa forma, tem revisto as suas expectativas para 2027, né, obviamente com a retomada ali das tensões militares no Oriente Médio. Isso também fez com que o mercado também esperasse uma inflação um pouco maior para o ano que vem, né? Obviamente que tem ainda as dúvidas se vai haver um ajuste fiscal, se ainda a política vai continuar expansionista, se a demanda vai continuar um pouco mais pressionada. Então, essas dúvidas fazem com que o mercado precifique para cima 2027. A questão é que 2028 já não é o que está por trás dessa alta, por exemplo, 2028, já não está tão ligado a expectativas de inflação, ou aumento da expectativa de inflação, aumento do preço do petróleo, que a gente está falando de quase 2 anos, né, de uma janela de quase 2 anos. E aí me parece que é muito mais uma certa disfuncionalidade da política econômica, ou seja, perspectiva de que talvez o Banco Central não seja tão duro no combate à inflação, né, principalmente olhando para horizontes um pouco mais distantes, muito pautado nessas últimas decisões do Banco Central, que o mercado esperava que talvez ele fosse um pouco mais duro, ou não continuasse cortando as taxas de juros, colocando nos seus comunicados que ele está olhando para além do horizonte relevante, que é o final de 2027, né, isso foi uma justificativa que ele usou ali para continuar cortando, e também a questão fiscal, né? O risco fiscal ainda permanece no radar, ainda é uma questão que tem sido muito levada em consideração, me parece que está muito por aí, né? A questão da política fiscal e da política monetária, ajudando a entender por que 2028 tem sido um ano de aumento das expectativas de inflação, que não seria tão comum diante do cenário atual de aumento da inflação, tá? Mas, de toda forma, eu acho que essa reprecificação está também muito ligado a esse novo cenário global em que o preço do petróleo tende a se manter mais elevado e os bancos centrais também tendem a manter juros mais elevados lá fora, né? Eu quero até pegar esse gancho que você trouxe, essa questão do fiscal, que já seria minha próxima pergunta para você, que é justamente se nesse momento, além, obviamente, né, de todos os fundamentos econômicos, se a gente já está começando a ter um mercado reagindo ou começando a incorporar, né, no preço esse risco político das eleições de 2026. Me parece que sim, Débora. Acho que como a gente está chegando cada vez mais próximo da eleição, né, os candidatos agora já estão sendo definidos, me parece que está entrando cada vez mais na conta essa perspectiva de como é que pode ser um ajuste fiscal daqui para frente. E lembrando que um ajuste fiscal, alguma mudança, né, um equilíbrio maior das contas públicas, tem um efeito principalmente sobre expectativas mais longas mesmo, que seria 2027 e principalmente 2028. Dado que ainda não há muita informação do que esperar desse ajuste fiscal, o mercado conta que não vai haver grandes mudanças, ou se houver, vão ser muito pequenas e graduais. Por conta disso, a expectativa é de que o câmbio provavelmente fique mais pressionado, de que a demanda agregada da economia continue pressionando a inflação, principalmente aquela inflação de serviços, que essa sim tem sido uma pedra no sapato do Banco Central,
muito difícil ela cair abaixo ali, por exemplo, dos 4,5%, que seria ali o limite superior da meta. Hoje ela está em 5%, 6%, a depender ali do indicador. Então, você começa a somar uma série de fatores junto com essa questão do ajuste fiscal, que não há ainda informações e não há perspectiva do que pode fazer para melhorar ali, né, trazer um ritmo menor de crescimento, e aí parece que isso está entrando na conta para 2028, o mercado já precificando possibilidade de pressões do lado do câmbio, pressões inflacionárias maiores, né, e aí, obviamente, que essa desconfiança se o Banco Central vai conseguir, de fato, entregar uma inflação na meta ali em 2028, né? E aí fica a grande preocupação nesse momento, né? Há espaço, na sua visão, para que o Banco Central volte a subir juros nesse momento, ou a manutenção deve ser o mais sensato, o mais palpável nessa situação para esse ano de 2026, Rafael? Porque há muito debate sobre essa preocupação da possibilidade da gente voltar até mesmo a subir juros, né? Tivemos falas ali do Gabriel Galípolo durante esse final de semana, durante um evento, ficou muito claro que a condução de um juros mais restritivo ainda é necessária. Mas será que alta novamente de juros esse ano? Perfeito, Débora. Me parece que o cenário mais provável ainda é manutenção. Acho que ainda estamos um pouco distantes de uma retomada do ciclo de altas, justamente porque a gente ficou muito tempo num período de política monetária restritiva, né? O Banco Central mesmo admitindo que ele tem cortado porque ele cria uma certa gordura, a atividade econômica está desacelerando, a gente deve ver uma economia crescendo muito menos no segundo semestre. O mercado de trabalho, apesar de ele estar resiliente, apesar de ele estar ali nas mínimas históricas, na taxa de desemprego, a gente já nota os salários desacelerando, então é outro fator que deve diminuir um pouco a pressão. E parece que esse primeiro semestre foi uma espécie de tempestade perfeita, em que a inflação veio mais pressionada, você teve os conflitos lá fora. Nesse segundo semestre, a gente deve ver tirar um pouco essa pressão, né, do Banco Central, então isso permitindo que ele não necessite, né, voltar a discutir uma alta das taxas de juros para este ano. Inclusive, as expectativas de inflação para esse ano caindo são também mais um fator que ajudam, né? O que poderia gerar um risco de retomada da alta das taxas de juros seria a disparada do preço do Brent, né? O preço do petróleo disparar com essa retomada da escalada militar no Oriente Médio. Porém, o que a gente notou é que, diferentemente daquele primeiro conflito, aquela primeira escalada das tensões, o preço do petróleo ele se comportou um pouco mais, né? Ele tem rodado mais agora próximo de $85, não tem subido muito além disso. Alguns poucos dias chegou a bater em 100, mas caiu rapidamente. A não ser que a gente tivesse uma retomada muito grande da escalada militar e o preço do petróleo disparasse para cima de $100, a gente poderia estar discutindo alguma alta de juros, mas me parece que o cenário mais provável é manutenção, justamente porque o Banco Central criou um pouco aí as condições para isso. Tá? Mas lembrando, o cenário agora para o Banco Central ele fica muito condicionado ao risco geopolítico, ou seja, qualquer gatilho para alguma alta ou uma queda menor está muito ligada a essa questão ligada ali ao Oriente Médio, né? O conflito no Oriente Médio. Rafael, só para a gente amarrar aqui o nosso papo, né? Existe um limite na tua visão para a atuação do Banco Central quando o problema deixa de ser inflação corrente e passa a ser a credibilidade de longo prazo? Parece que hoje está sendo o grande desafio do Banco Central e isso está ligado justamente ao que você falou lá no começo, as expectativas de inflação subindo ali em 2028. Apesar do Banco Central ter construído uma certa credibilidade nos últimos tempos, nos últimos meses, parece que esse ciclo recente talvez tenha colocado uma pulga atrás da orelha do mercado ou gerado algumas dúvidas. E para o longo prazo, a gente sabe que o que traz inflação para a meta, o que está por trás, né, de uma política monetária crível, é justamente como o Banco Central se porta, a credibilidade do Banco Central. E aí, para longo prazo, me parece que, de fato, houve algumas dúvidas em relação se o Banco Central vai fazer aquilo que seria necessário para trazer a inflação para 3%. Né? O que a gente tem visto nos modelos do Banco Central, ele, por exemplo, no último comunicado, a inflação subiu ali para 3,7% no horizonte relevante. E mesmo assim o Banco Central cortou, o que não seria usual. Se as expectativas estão subindo no horizonte relevante, o normal é você ou manter as taxas de juros ou subir. E ele cortou. Então me parece que isso gerou uma certa pulga atrás da orelha e tem se refletido em inflação mais alta nos horizontes mais à frente, né, 2027, 2028. A boa notícia é que em 2029, pelo menos, ainda a inflação está estável, né? É isso, a gente segue aqui acompanhando meu querido Rafael Pérez, economista da Suno Research. Meu querido, muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Boa semana para você, Rafael. Até uma próxima.
Eu que agradeço, Débora. Até uma próxima. Até mais.